bom dia a todos que nos assistem. Hoje, dia 27 de agosto, começamos aqui mais um Lead Live do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais. Hoje temos a honra de contar com a participação do presidente Fernando Henrique Cardoso, que falará, entre outros, sobre o tema importância das instituições para a democracia. Presidente, já deixo aqui meu agradecimento em nome de todo o LEAD por ceder um tempo para conversar conosco e por participar do debate. Hoje damos continuidade à nossa série especial do Lead Live, apresentado e mediado pelo jornalista William Vac. William, muito obrigado de novo por mediar esse encontro e trazer sua experiência e capacidade jornalística para esse debate. Participam conosco também, claro, nosso sempre ministro Luiz Fernando Furlan, também chairman do LEAD, e o Rafael Calas aqui conosco, CEO da Calas, qual também agradeço por ajudar a apoiar essa iniciativa do LEAD. Passando rapidamente a vocês a dinâmica do nosso encontro de hoje, nosso convidado, o presidente Fernando Henrique, fará uma apresentação inicial de até 15 minutos, 15, 20 minutos, usando para falar de um tema a seu critério e também em cima do tema sugerido. Terminando sua apresentação, William Vac já pega a palavra para conduzir esse debate com Furlan, eu, William, claro, e Rafael Calas. E também, na sequência, nós vamos levantar as perguntas enviadas por vocês. Muito importante que vocês participem, encaminhem suas mensagens, suas perguntas, através da caixa de mensagem que tem embaixo do player, colocando seu nome e sua empresa. Reforço, mande sua pergunta, porque nós temos tempo aqui para direcionar ao presidente Fernando Henrique. Então, sem mais delongas e já partindo para o início do nosso evento, vou passar ao nosso sempre ministro e chairman do LEAD, Luiz Fernando Furlan, para fazer a sua saudação, que na sequência passa ao William Vac também para uma breve saudação. Furlan, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, William, Johnny, e a todos vocês que estão nos acompanhando, associados do LEAD. Acidentalmente, esse encontro foi transferido do dia 7 para o dia 27 de agosto. E eu fazia uma reflexão que essa última semana de agosto, ela tem sido muito importante na história do Brasil. Ela inclui, por exemplo, o falecimento por suicídio de Getúlio Vargas, não é? E também a renúncia de Jânio Quadros. Então, vamos dizer que acontecem eventos que mudam a história do Brasil nessa semana última de agosto. Como é o dia 27 ainda, nós temos praticamente 4 dias e um pedaço para ver o que pode acontecer na história do Brasil. Não estou sendo nem pessimista, nem otimista, mas vejo uma certa efervescência no cenário político e espero que o presidente Fernando Henrique possa, com a habilidade, o traquejo de quem foi ministro de Relações Exteriores por um bom período, possa tocar esses assuntos também e que o William possa dar uma ênfase nessas questões conjunturais que hoje balançam o mercado brasileiro. Então, dando as boas-vindas, passo a palavra ao William, não é isso, Johnny? Para que dê início aos trabalhos. Bom dia a todos, bom dia ao Johnny, bom dia, Furlan, bom dia, presidente. Para mim, sempre uma oportunidade muito enriquecedora, essas que o Grupo LEAD oferece. Tenho participado há muitos anos já desses eventos, são de altíssima qualidade, com um público extraordinariamente qualificado também. Perco apenas alguns poucos segundos por razões comerciais. É importante para mim acentuar aqui a todos que nos assistem que eu estou aqui com o meu CPF em caráter pessoal exclusivo e não tenho qualquer aqui representação da empresa para a qual vendo meus serviços hoje, que é a CNN Brasil. Então, o que eu disser aqui é em caráter exclusivamente pessoal, não representa de forma alguma qualquer postura da empresa para a qual eu apresento um telejornal todas as noites, aliás, com a convivência de todos vocês. Acabei meu comercial. Presidente, muito bom dia, é um enorme prazer conversar com o senhor, como sempre. Muitos anos acompanho a sua carreira e este público não gosta de perder tempo. Então, vamos direto, a palavra é sua, por favor.
Muito obrigado. Eu fico alegre de poder conversar com você, de reencontrar velhos conhecidos meus. E, então, não vou fugir à conjuntural, mas, enfim, e dizer o seguinte: de fato, agosto é um mês danado. Para começar por agosto, o Furlan incitou-me. Eu me lembro do que aconteceu com eu. Eu estava no Hotel Esplanada, aqui em São Paulo, quando o Getúlio se matou. E mudou tudo. Né? Enorme agitação e tal e coisa. E o Brasil tremeu vários meses até chegar a uma conclusão relativa. E no caso do Jânio, também. O Jânio, eu estava em casa do Roberto Guzmão, quando chegou lá o Zé Aparecido de Oliveira, que era secretário particular do Jânio. Eu tinha estado com eles um pouco antes. E juntamente com o ministro do Trabalho, que eu esqueço o nome agora. Bom, eles não tinham ideia do que ia acontecer, ninguém tinha ideia. E isso eu digo pelo seguinte: a história muda, claro, há razões estruturais, eu sou sociólogo, eu sei disso, mas também depende do desempenho dos atores. E às vezes os atores perdem o equilíbrio. E aí cria uma confusão grande. Eu não quero fazer paralelos, nós estamos numa situação diversa. O que segura as instituições é aquela de você ter a crença nelas, né? Então, se você deixar só por conta das pessoas, as pessoas têm altos e baixos, e têm rompantes. Não pode, você tem que ter instituições. Bom, aqui no Brasil, nós estamos numa fase que é intermediária. Quantos impeachments nós já tivemos aqui? Vários, nos últimos anos. Né? Impeachment é sempre uma violência, porque você tem que tirar alguém que foi eleito e colocar alguém que também foi eleito, só que o povo não sabe, que é o vice-presidente. Né? Bom, agora, e quando é que acontece um impeachment desse? Quando acontece um impeachment desse, é normalmente quando chegou-se a uma situação tal que não há mais o que fazer. Como nós não temos mecanismos outros senão o impeachment, vai-se ao impeachment. Mas é traumático, sacoleja todo o sistema, pela razão já apontada. Eu espero que não se chegue a outra. Eu preferia não assistir, eu vou fazer 90 anos no ano que vem. Eu preferia não assistir mais negócio de impeachment, porque eu sei das dificuldades. A hora que eu votei a favor dos impeachments, não tinha jeito. O Ulisses resistiu muito ao impeachment do presidente Collor. Eu também. Acho que frisou, Johnny, a imagem do presidente. Voltou. Voltou. O processo político empurra as coisas, né? Então, eu acho que ele tem que ter um pouco de calma, um pouco de paciência. O importante, a meu ver, no caso brasileiro, é reforçar as instituições. Por quê? Porque quando as instituições são fortes, mesmo que haja vais e vens, impulsos pessoais, o presidente às vezes tem um rompante, e esse rompante pode levar a um desarranjo do sistema político, as instituições estando firmes, você suporta a mudança que possa vir a ocorrer ou que não ocorra. Você tem como manter as coisas funcionando. E aqui no Brasil, é um fato que eu acho que precisa ser observado. Há muitos anos que eu tenho alguma atividade, agora eu estou afastado, mas uma atividade na política partidária. Bom, a sensação que os brasileiros têm, e corresponde à verdade, é de que os partidos são frágeis. Eles não são condutores do dia a dia dos cidadãos. Raramente acontece isso, né? Mas o Congresso é forte. Esse paradoxo de partidos fracos e Congresso forte, às vezes ilude o presidente, que pensa, porque os partidos são fracos, o Congresso também é fraco. Não. Quando o presidente bate aqui de frente com o Congresso, quem quebra a cabeça é o presidente, não é o Congresso. Né? Então, você tem que ter capacidade de lidar com as instituições. Em última análise, você tem o parlamento, desde o Montesquieu, eu não vou entrar em sabedorias aqui, que não é necessário, mas desde o Montesquieu, que se sabe a divisão dos poderes, não sei o que e tal. Pois bem, você tem que, em última análise, é o que garante o funcionamento das regras. Você tem o Legislativo, o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, ou a Justiça em geral. Pois bem, o problema é que nós temos uma tradição que é presidencialista. Antes de começarmos a nossa conversa aqui, nós estamos brincando um pouquinho, porque alguns de nós... Acho que frisou novamente. Então, houve momentos que nós tivemos viajando na Rússia, eu na Alemanha, o William adora os alemães, né? Então, lá,
E lá tem Kaiser, tem um chefe. No Brasil também tem, porque a ideia de você ter uma monarquia que houve aqui no Brasil ficou muito incorporada no imaginário da população. Então, dá a sensação de que o presidente pode tudo. Quando o presidente acredita que pode tudo, é um perigo. Por quê? Porque tem ao lado as instituições que também têm força. Então, é preciso manter um certo equilíbrio entre esses vários poderes. E se não houver esse equilíbrio, você passa a viver aos saltos, porque passa a viver dos impulsos das personalidades. Eu acho que nos últimos tempos aqui no Brasil, apesar de todos os impeachments, as instituições se foram fortalecendo. Mas eu desconfio que, nesse momento, por uma outra razão, a qual eu já vou falar, existe uma sensação da população de que ela é uma coisa e as instituições são outra. E que as instituições estão aí não para assegurar direitos e garantias e o progresso da economia, mas, ao contrário, para beneficiar aqueles que são membros dessas instituições. Essa sensação cresceu. Eu acho que o problema é com a internet dele, hein? Ele vai frisar, mas ele... ele voltou. Não, ele volta. o problema é a internet dele, a largura a banda dele. Presidente, não, tá dando umas travadas, mas ele volta. Já estamos te ouvindo de novo. Então, tá bom. Então, eu estava dizendo que nós temos que prestar muita atenção, porque dá a sensação de que as instituições não têm peso, mas elas têm peso. E acontece o seguinte, como nós temos uma tradição monárquica, imperial, o presidente fica com a posição sobressalente. E ele tem que ter noção do seu papel. O que ele fala pesa. Agora, também tem que saber que pesa até certo ponto, que as instituições existem. E se ele se exagera, ele perde. Quem perde é o presidente, não são as instituições. Nos últimos anos, eu acho que nós fortalecemos um pouco o sentimento democrático. Nesse momento, creio que nós vivemos uma conjuntura um pouco diferente. Por quê? Porque as redes de comunicação social, que nos permitem, agora, nesse minuto, conversar cada um na sua casa, permite a todo mundo e deram mais força a... Isso aí é a internet, viu, Johnny? Eu estou com larga experiência. Não, você sabe. Reclama para eles. Espera aí, presidente, nós o ouvimos até a sua referência ao papel das redes sociais. Então, vou voltar. Se puder prosseguir dali. Então, nas redes sociais, você fala, deu força às pessoas, outra vez. Você vê que a toda hora você tem uma explosão. Tem um amigo meu chamado Manuel Castells, que estudou muito essa coisa de redes. E agora ele escreveu um livro sobre o Chile, chama-se La Ruptura. Ele caracteriza aquilo que acontece no Chile como explosões. Bem, nós aqui temos explosões também. Quer dizer, as pessoas na rede falam o que querem e se conectam com quem querem. Portanto, elas saltam as estruturas, saltam partidos, instituições e até países. Basta você saber falar outra língua, você se comunica com pessoas de outros países. Né? Você cria instrumentos novos. Então, nós temos aqui no Brasil, ao lado das tradicionais tensões que existem entre as várias esferas institucionais, o presidente, o parlamento, a justiça, você tem o fato novo de que as pessoas passaram a ter peso. Não sabem, talvez não tenham noção de quanto tem peso, mas tem. Né? Você, para quem acompanha as redes, sabe disso. E é uma questão quase que de geração. Eu uso, às vezes, lá o Twitter para aprender. É dificílimo para mim, porque eu tento dizer alguma coisa. É uma bobagem, porque não é para dizer nada, para ter uma explosão no Twitter. Não precisa ter um raciocínio no Twitter. Eu tento fazer um raciocínio curto. Bom, e para eu aprender, não é uma coisa fácil para mim, embora eu mexa relativamente bem nesse negócio. Mas não está na minha alma. Minha alma é outra. É parlamento, é jornal, é editorial, é discutir. Não é assim que o mundo hoje está funcionando. E você está vendo que isso é um processo geral, não é só para nós aqui. Onde é que você não tem essa situação? Nos países autoritários que têm capacidade de controlar as redes sociais. Não tendo capacidade, possibilidade de controlar a rede social, você empodera, como se diz hoje, empodera as pessoas.
e fica difícil prever como é que as pessoas vão reagir. Bom, nesse momento aqui no Brasil, nós temos, por sobre tudo isso, uma pandemia. Então, todo mundo com medo. Pelo menos os mais velhos. Esse vírus é terrível, ele gosta de velho. Então, mata, né? Então, a gente fica em casa. Mas daqui a pouco vai acabar, eu espero. E aí? E nós pegamos uma conjuntura negativa, o vírus nos pegou numa conjuntura negativa, porque nós já vínhamos perdendo capacidade de oferecer emprego às pessoas. Então, já viram uma situação de recessão econômica, dificuldade de crescimento da economia. Pouco emprego. Estamos paralisados, porque estamos em casa. Nós somos poucos que podemos falar uns com os outros por intermédio dessas redes. E daqui a pouco, o que pode acontecer? Eu não estou prevendo, porque eu acho que tornou-se muito difícil haver previsão. Estou dizendo que há essa instabilidade. Então, ao discutir a democracia, não basta discutir as instituições, precisa discutir também o povo, as pessoas, como é que as pessoas vão aceitar ou não uma certa ordem que seja estabelecida e um comando que seja dado. E isso implica em você ter capacidade de convencer as pessoas a avançar. Eu percebo bastante bem a diferença, porque eu vivi na universidade muitos anos. E na universidade, quando você tem uma ideia, você sai correndo e põe seu nome. E agora vai até para o Twitter ou vai para a internet e publica o que você quer. Garantir a primazia na descoberta de alguma coisa nova. Não é assim na política. Na política é muito melhor que você faça com que o outro pense que a ideia é dele. Se você não precisa ter autoria, você tem que ter apoio. E esse apoio aumenta quando o outro pensa que ele que teve a ideia. Então, são regras lógicas um tanto diferentes. E nós temos que nos habituar a essa lógica em que o outro não são mais os partidos só, não são mais as instituições sozinhas, são as pessoas. Nós não sabemos ainda isso. Vamos pegar o caso mais atual. O presidente Bolsonaro. Bom, teve uma grande maioria na votação. Ele tem apoio. Eu não votei nele, não é isso. Mas eu tenho que analisar objetivamente. Ele tem apoio. Ele fala de uma maneira que não é o modo como eu falo. De outro modo, ele é mais direto, é mais grosseiro, talvez, né? Bom, mas isso pega... Vamos lá, esperar voltar e eu retomo onde ele parou. Fala mal do Bolsonaro, trava. Fala. Nós estamos... Tá, presidente, nós ouvimos até a sua observação sobre a forma como ele se expressa. Pois é, então, aquilo bate no povo. Pode não bater em mim, ou em vocês, não sei, depende, mas tem um modo de se conectar com a população. Então, nós estamos começando a viver uma nova era. E nessa nova era fica muito difícil. É uma nova era velha para o Brasil, né? A nossa infraestrutura de telecomunicações é velha. Mas o uso da internet para esses fins é recente. E é ruim, né? Você vê que para toda hora, nós não podemos, né? Então, quem sabe puseram aquela firma chinesa, né? Não se sabe. Huawei, quem sabe. Mas o fato é o seguinte, bem ou mal, nós estamos todos ligados, conectados por uma coisa que nós estamos, pelo menos os mais velhos, estamos aprendendo a manejar. Os mais novos já nasceram nisso. Bom, como é que a vida política brasileira e os partidos vão absorver esses modos de ser da sociedade contemporânea? Eu costumo fazer uma distinção entre as sociedades contemporâneas e as modernas. A contemporânea é aquela em que a rede é central. Eu vou botar um casinho. Eu era professor na Universidade de Paris, em Nanterre, em 1968. Houve aquele movimento de maio dos estudantes da França. Bem, eu precisava fazer uma pesquisa com o Luciano Martins. Eu usava o instrumental de Nanterre, IBM, não sei o quê. Eu fui acabar em Orly, na França, porque lá que tinha os equipamentos para fazer o que nós... Eu vou ligar para o presidente da Vivo para pôr fibra ótica para ele. Acho bom. Você é sócio dele lá? Não, eu sou membro do conselho. Então, também tem que melhorar. Aproveita, eu quero... William Furlan, quando eu der a frisada, acho que pode manter, porque é um delay de 3, 4 segundos. Assim, acho que é mais fácil do presidente seguir o raciocínio.
Combinado. Pode ir? Prossiga. Bom, então, eu estava dizendo o seguinte, você, então, nessas horas, com a nova tecnologia toda, você colocou, queiramos ou não, agentes novos e modos novos de comunicação no meio político brasileiro, do país, do mundo. Aqui no Brasil, os partidos não se adaptaram a isso, né? Eles continuam tendo a convenção, o programa, o discurseira, não sei o quê. E quem se adaptou a isso é que leva vantagem. Leva vantagem, né? Bom, agora, uma coisa é você se comunicar e produzir uma ruptura. Outra coisa é governar. O tempo da governabilidade, da governança, é mais lento do que o tempo rápido da formação de uma conexão e das ideias que se disparam pela conexão. Como é que nós vamos combinar esses dois tempos diferentes? Será possível? Não é? Bom, e é preciso prestar atenção que algumas pessoas têm a capacidade, a despeito de pensar em certo ou errado, isso é o juízo de cada um, mas têm a capacidade de se comunicar, de falar. Política sem comunicação, só na ditadura. Fora, quando a democracia, ou você se comunica ou se estrumbica, era uma chacrinha que dizia isso, e é verdade. Quem não comunica se estrumbica. Agora, tem que ter o tipo de comunicação adequado para cada momento. Nesse momento, você tem que ser capaz não só de falar no parlamento e de tomar decisões no gabinete, mas tem que ser capaz de falar com as pessoas, tocar nas pessoas. Eu acho que essa é a nossa dificuldade. Eu disse nossa, porque isso abrange a todos os partidos. Eu vejo as dificuldades imensas que têm os partidos de entenderem a lógica do mundo contemporâneo. Por que o Trump, nos Estados Unidos, foi eleito presidente? Aquele jeitão dele. Né? Foi eleito porque, de alguma maneira, comunica. Não é o modo que eu gosto. Pode ser, há formas diferentes. Se você olhar o Macron na França, ele também se comunica de e mais do que isso, as pessoas querem crescentemente soluções para os seus problemas. E agora tem a capacidade de, pelo menos, de verbalizar. Onde é que eles estão? O calo está doendo aonde? Né? E antes não tinha. Antes você tinha alguém que interpretava e você tomava uma decisão em função dos seus assessores que interpretavam o que era necessário ser feito. Agora as pessoas dizem o que querem. Então, nós estamos vivendo um momento que é muito difícil, não é que seja impossível, mas é muito difícil de você fazer a pergunta inicial. Como é que nós vamos compatibilizar as instituições, que são seres que têm regras e que se repetem, com a irrupção do cotidiano e a presença de pessoas que atuam no cotidiano, atuam com força no cotidiano? Eu acho que esse é o X da questão. É claro que isso não resolve a conjuntura, né? Agora, vamos para a conjuntura. Tem o presidente Bolsonaro, tem umas características dele, chegou lá. Bom, dá a impressão de que ele também não sabe muito bem o tamanho da cadeira que está sentado. Né? Ele faz gestos como se não fosse observado, ao mesmo tempo, tanto pelas instituições como pelo povo. E é ao mesmo tempo. Não é fácil você desempenhar duplamente a função presidencial. Né? Bom, e você tem uma conjuntura, além disso, muito negativa, que é não só a pandemia, pela qual não há responsabilidade local, né? E no Brasil, e, por outro lado, você tem uma situação econômica que já vinha de antes e que está agravando. Agravando, não sei, mas que pode se agravar. Né? Eu, para ser franco, eu tenho muito medo, não é do que está acontecendo agora, do que possa acontecer quando a pandemia deixar de ser sentida como um fator de freio, quando as pessoas se sentirem desinibidas. O que elas vão querer? E é preciso começar a pensar, antecipar essas coisas, né? E conversar sobre isso, e falar com as pessoas, e dar caminhos, e dar saídas. Certamente, vamos ter um problema de desemprego, já temos, vai ser agravado. Como é que vamos reagir diante disso? Tem que ter crescimento e investimento, tem que criar investimento. Ontem o mercado tremeu. Tremeu porque supôs que havia uma briga do presidente com o ministro da Fazenda. O mercado treme sempre. Bom, uns ganham, outros perdem, não sei o quê. Mas é preciso um pouco de calma.
E nós estamos num momento em que as pessoas responsáveis estão também aflitas e não estão vendo que o buraco está muito mais embaixo, é muito mais complicado do que parece. Em outros termos, para governar no mundo contemporâneo, você precisa ter uma noção mais concreta do mundo de comunicação e do mundo da economia também, né? O mundo político é consequência disso. Não é ele o motor dessa questão. Parece ser. Na superfície é o mundo político. Eu leio 4, 5 jornais por dia, você tem a sensação que está acompanhando, mas por trás de tudo isso tem fatores que são estruturais e que estão também em jogo, estão levando a essa dificuldade que nós temos. Dificuldade, portanto, que nós não há mais tempo para resolver. Resolve. A história é capaz de tomar caminhos que são um pouco vislumbráveis, mas que podem dar uma certa tranquilidade. Ao lado disso, nós temos uma situação internacional extremadamente complexa. Por quê? Porque os Estados Unidos estão disputando com a China. E a China, que copiava tudo, agora ela cria. Não só copia, ela cria também, né? Bom, então nós estamos vendo aí tensão enorme entre o governo Trump e o governo chinês. Bom, e isso vai ter consequências sobre nós aqui. Eu acho que, no caso do Brasil, é preciso, talvez, lembrar o que o Getúlio fez, Getúlio Vargas. Eu me lembro bem, eu tinha parentes que eram ministros do Getúlio, meu pai era militar e tal. Bom, naquela época dava a impressão que o Getúlio ia apoiar os nazistas. A impressão nítida. E não fez isso porque não pôde, foi para o outro lado. Precipitar. A briga entre chineses e americanos. Claro que tem alguns europeus também no meio, tem a Rússia e tudo isso, mas principalmente chineses e americanos. Nós temos a vantagem única, de estarmos longe do centro de poder. Longe. E não temos nem condição de competir com esses poderes. Agora, nós temos que organizar a nossa casa. A nossa casa é a América do Sul, é o Brasil. E nós temos que, a meu ver, tirar vantagem, se for possível, quando for possível, da existência dessa dualidade. É difícil. É preciso ter muita sutileza para poder fazer isso. Quem é exportador sabe. E agora vai mexer com a China? Para quê? Vai mexer contra os nossos próprios interesses? Não vai, não deve. Né? E tem que tomar cuidado. E quem está no governo tem que saber que a palavra pesa. E isso não é fácil. A palavra tem um peso maior do que se pensa, depende de por quem ela é dita. Quando é dita pelo presidente, ou por um ministro importante, ou por um líder importante, ela tem efeito. Ela tem efeito. O instrumento fundamental da vida política é a palavra. Né? Não é só. No limite, quando a política se desfaz, aí entra o fuzil. Mas enquanto não entrar o fuzil, a palavra pesa. Né? Então, eu acho que nós estamos nesse momento difícil e, paradoxalmente, no mundo que nós vivemos, está precisando ter mais liderança, porque está tudo muito personalizado, muito fragmentado. E quanto mais fragmentado, mais você precisa de algum caminho que te ilumine. E não são mais os partidos que dão esses caminhos, são mais pessoas. Você veja que pega um país como... Aí, o William conhece bem, a Alemanha. Né? A Merkel vai fazer falta na Alemanha. Você dá um exemplo pessoal. Eu me dava bem com o Kohl. Eu fui à Alemanha várias vezes. Bom, mas a mulher teve capacidade de se afirmar lá na Alemanha. Pelas regras eleitorais, vai ser posta um pouco à margem. O que vai acontecer? Pega um outro, o Putin. Eu conheço o Putin. Passei um tempo lá conversando com ele, quando era presidente. O Putin, de bobo, não tem nada. Ele tem uma noção, e ele é um russo. Né? É um tsar russo. Mas ele sabe do mundo. Bom, então, aqui no Brasil, nós precisamos também de gente que tem uma certa noção do mundo. Não basta você ser capaz de controlar os partidos aqui, falar com o eleitor, viajar, não sei o quê. É preciso, mas não é suficiente. Você tem que ter um pouco de noção do mundo. Às vezes o presidente não tem, mas não importa. Deixa eu dar um exemplo de uma pessoa que foi bastante crítica de mim e eu dele.
o Lula. O Lula tinha capacidade de sentir. Ele não precisa ser sábio para você ter a capacidade de sentir. Ele percebia as coisas. Não vou dar exemplo de quem não percebe, porque são muitos. E eu não quero brigar com todos eles. Mas é assim, quer dizer, você precisa ter... E o povo, às vezes, o voto, que é o nosso instrumento de sucessão num país democrático, de que se requer hoje. É mais complicado do que parece, porque você tem que ter, ao mesmo tempo, capacidade de se comunicar, de falar, de abrir caminho e conhecer o mundo. E ter alguma noção das transformações que estão ocorrendo no mundo. É difícil. Eu vou dar de novo um exemplo pessoal. Eu fui professor em Stanford, nos Estados Unidos, há muitos anos, mais de 50 anos. Meus filhos eram pequenos. Havia ali um lugar chamado Centro de Inteligência Artificial. Era a época da Guerra da Coreia. Coreia, eu acho, não me lembro. O Vietnã, não me lembro. E eu sei que todo mundo lá, os pesquisadores, professores, estudantes, todos eram contra a guerra, tinha manifestação, e tinha um lugar chamado Centro de Inteligência Artificial. Eu tinha um amigo chileno que trabalhava lá e vinha meus filhos de vez em quando lá. Bom, você lá só tinha retrato do Guevara em tudo que é parede, nos Estados Unidos. Retrato do Guevara, o pessoal de cabelão. Eles estavam fazendo o quê? Essa revolução. Era no o Vale do Silício não existia. Eu estive lá várias vezes, São José, não era nada. Bom, estavam criando esse novo mundo, né? Esse mundo da inteligência artificial, essas coisas todas. Aquilo ia mudar o mundo. Eles tinham consciência? Não tinham. E eu tinha também não. Né? Então, nós estamos numa fase em que as coisas estamos vivendo as consequências do que já se fez no mundo e que nós ainda não introjetamos na nossa vida. Não digo nem na cotidiana até que conseguimos, fazendo essas redes aí entre nós, mas na vida política está muito atrasado, não se entende. E no processo decisório também, e de governar também. Eu fiquei, não me lembro, o Rodrigo, que botou lá um aparelhinho que eu podia receber informação na hora, numa telinha. E depois eu tinha uma rede que me permitia falar com os gerentes das obras hídricas que nós estávamos fazendo. Bom, eu já fiquei muito feliz com aquilo, era precário. Você imagina hoje, como é que você governa se você não tiver esse instrumental contemporâneo à sua disposição? E a capacidade de usar esse instrumental contemporâneo. Por que os militares têm crescentemente peso, e não é só aqui? Porque eles avançaram bastante no conhecimento dessas tecnologias. Eles precisam disso, porque precisa sempre ter a noção do outro lado, inimigo, não sei o quê. E eles têm uma outra vantagem. Não estou puxando a sardinha porque minha família tem muito militar, não. É porque é verdade. É que eles andam, conhecem o Brasil. Né? E você faz a carreira, vai viajando, vai para o Sul, vai para o Nordeste, vai para o Amazonas, vai para o Mato Grosso, não sei o quê. Conhece o povo, não está longe do povo. Os jornalistas também conhecem o povo. Os políticos conhecem o seu povo, os seus eleitores, mas não têm noção da diversidade. Né? E os homens públicos aqui do Brasil raramente são capazes de ter um sentido da complexidade do país. Né? Então, e é muito diferente. Eu me recordo que uma vez eu fui ao Nordeste e andei a cavalo. Bom, primeiro levei um susto. O tio Tony, que é contraparente meu, ficou assustado que eu estava montado num cavalo. Bom, deixa, eu sei montar cavalo. Bom, depois eu peguei um chapéu de vaqueiro. Chapéu. Você lembra? Saiu no Brasil todo. Saiu no Brasil todo. Couro. Chapéu de couro. De couro. Bom, eu fiz aquilo espontaneamente, mas aquilo foi um modo de me comunicar também. Porque todo mundo daquela região, o cara não é só intelectual. O meu problema era dizer que eu não era intelectual só. Porque só me acusavam de quê? Elite, intelectual. Eu não, põe chapéu de couro. Quer dizer, o Jânio foi mestre nisso. O Jânio andava com caspa aqui, né? Um rato numa gaiola. O Jânio foi o primeiro que descobriu que no mundo contemporâneo a imagem vale mais que a palavra. E ele usava a imagem o tempo todo. Né? Bom, nós estamos numa fase em que nós não sabemos ainda o que identifica o que com o quê. Temos que ter um pouco de paciência. Eu vejo que no Brasil hoje, os que nos dirigem parece que não têm noção dessas coisas. Não precisa ter noção.
uma pessoa estancieiro, formal, mas ele entendeu o que tinha que falar para os trabalhadores. O que ele falava? Boa noite, trabalhadores do Brasil. E parava aí. O resto é um discurso de estadista, mas se dirigia, ele incluía no discurso dele uma camada que naquela época estava fora do jogo do poder. E o Salgado Filho, não era o Salgado, não, Marcondes Filho, que era ministro do Trabalho, tinha um programa na Hora do Brasil, que começava toda noite assim, boa noite, trabalhadores do Brasil. Pelo menos isso, uma referência a... Bom, então, cada época tem as suas peculiaridades. Nessa nossa época atual, está faltando quem perceba a diversidade, a complexidade e a contemporaneidade que está aqui diante de todos nós e que expresse isso de uma maneira compreensível para a população. A população vai se agarrar e não vai se agarrar ao partido, não, a pessoas, porque os partidos perderam a conexão com os processos reais da vida. Então, se algumas pessoas não perderem, pelo menos nessa fase que nós estamos, que eu acho que é de uma grande transição, mesmo nos Estados Unidos, e assim, é o Trump que conseguiu agora, vamos ver se consegue tirar o Trump de lá, não sei. Enfim, eu acho que é isso. As instituições pesam, nós temos que apostar no fortalecimento delas, mas nós temos que entender que existe um mundo que é diferente hoje, e que esse mundo, as instituições têm que se adaptar a esse mundo. Não é o contrário. Adaptar-se a esse mundo, e nesse mundo você vai precisar de ter luzes. Essas luzes virão daquelas pessoas que forem capazes de, através de meios tecnológicos contemporâneos, de chegar perto do povo, mesmo que seja simbolicamente. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar com uma dificuldade política grande. Né? Não me refiro às econômicas, etc, etc. Mas é isso que eu acho. Para começar nosso papo aqui. Mas vocês são mais sabidos dessa matéria do que eu. Presidente, muito obrigado. Como sempre, é uma aula. Eu sou suspeito para falar porque minha mãe foi sua aluna, foi sua assistente, meu padrasto foi seu contemporâneo. Foi meu assistente também, seu padrasto, por uns meses. Na filosofia ciência, e desde que eu sou menino, que eu leio, eu acompanho. Estudei sociologia e ciências políticas também, tendo alguns dos seus livros como guia. É sempre fascinante ver como o senhor talvez seja a única voz atual no Brasil que faz essa transição entre a análise intelectual e sociológica da situação pela qual estamos passando, juntando isso à sua experiência direta como político e como mandatário. É muito raro ter essa possibilidade do intelectual, do profeta, ainda que desarmado, mas atuante, para citar uma velha referência histórica. Paixão sua. Mas esse público é um público com uma postura muito direta em relação à realidade e aos seus elementos mais prementes. Então, há duas grandes linhas que a gente podia abordar aqui depois disso que a gente ouviu, que é a sua brilhante análise, que ela transita sempre entre a grande e abrangente preocupação em entender do ponto de vista sociológico, político e até filosófico o nosso tempo, e, ao mesmo tempo, tentar entender como é que os personagens políticos se movimentam nesse ambiente. Então, são duas grandes linhas que a gente tem. A gente tem essa linha maior da grande reflexão e nós temos a linha mais imediata dos resultados práticos e do que está acontecendo no momento. Conhecendo o público do LIDE como eu conheço, eu vou pela segunda linha. A primeira é um fascinante, que a gente devia fazer lá no seu instituto, lá no Instituto FHC, ponto de discussão, mas eu vou para as coisas mais práticas, mais diretas e mais atuais. Eu não consigo fugir da minha biografia. Por exemplo, presidente, tem tido extraordinária repercussão um evento do qual o senhor participou ontem, com a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, no qual o senhor propôs, como político que o senhor continua sendo, com uma voz muito ouvida, como ela continua sendo, o senhor propôs uma articulação de forças políticas para enfrentar e vencer Bolsonaro. Por que Bolsonaro precisa ser derrotado? Porque eu acho que o Bolsonaro, primeiro, ele não entendeu o papel dele como presidente, que é de unir, de agregar. Ele polariza, há uma tendência à polarização. Então, ele governa
contra, não governa a favor. Ele foi eleito contra o PT. Basicamente, levantou a opinião pública, naquela época o PT estava muito mal, então ele votou contra o PT. Mas não foi no lado positivo. E no lado positivo, ele teve má sorte. O Poço Ipiranga estava preparado para uma política de restrições. Estava preparado para uma política, repito, o Poço Ipiranga estava preparado para fazer uma política de fiscal. Então, cortar gasto para poder retomar o equilíbrio. E esse momento exige gasto. Então, o Bolsonaro bateu com a cabeça na trave. Né? Eu acho que essa que é uma situação objetiva. Então, eu acho que é preciso mudar essa visão. Né? Ele pode mudar? Pode, mas será que vai ser capaz? É difícil. Dada a formação dele, acho difícil. Então, eu acho que é necessário, a meu ver, juntar forças, não no sentido de imaginar volta ao passado. O passado não volta. Tem que ver quem é que tem capacidade de ir para frente, né? E que seja capaz de juntar um conjunto maior do que o Bolsonaro vai ter, porque vai ter, né? Então, eu acho que deve juntar. Mas tem que juntar ao redor de 2, 3 ideias. Eu me lembro que quando eu comecei a vida política, viciado na universidade, eu ia lá e eu fazia discurso para os que estavam me ouvindo no palanque. Então, eu mudava tema, cada vez que eu ia a uma cidade, eu mudava o tema. E o Montoro, que era que não disputava, ele ia ganhar para o Senado, eu ia ser suplente, ia ser a segunda votação, mas o Montoro tinha uma ideia muito simplista, 1, 2, 3. Ele tinha razão, é 1, 2, 3. Porque no 1, 2, 3 você entra, penetra, repete. Então, aqui é a mesma coisa. Eu acho que é preciso encontrar, né, para juntar pessoas, esse 1, 2, 3. Ao redor do quê? Defender o quê? A Constituição? Tem que ser capaz de expressar de modo que as pessoas se sintam ligadas, comprometidas. E eu acho que tem que haver se não formos capazes de agregar, agora, quem? De Congresso, porque o prefeito tem efeito e influência no voto do deputado. A eleição do Congresso vai ser depois. E é muito momentânea. Eu acho que qualquer candidatura agora é precipitada. Pode ter. Tem uns que são candidatos naturais. Né? Quem governa São Paulo, Rio ou Minas tem chance de aparecer mais. Né? Algum líder que apareça aí de repente tem chance também. Mas eu acho que é um pouco cedo. Pessoalmente, eu acho que eu estou disposto a apoiar aquele que tiver a maior capacidade de expressar um conjunto que se oponha ao que eu acho que é uma política equivocada de polarização. Né? E não só de polarização, de tomar lado precipitadamente. Quem tiver capacidade. E tem que olhar um pouco mais para o país e para o povo. Né? Então, eu acho isso. Então, eu acredito que não chegou ainda a hora, está se conversando, não se inventa. Tem limite, a meu ver, de idade, tá? Porque cansa, porque o precisa de uma energia férrea. Olha, eu fui presidente até 71 anos. Bom, tudo bem, aguentei. Mas eu nunca mais quis ser nada, porque eu sei que o desgaste que aquilo implica na pessoa, fisicamente. Então, você tem que ver quem é que tem garra e, ao mesmo tempo, é capaz de juntar forças para poder se contrapor ao que está aí, com ideias simples, mas que pegam um pouco. Tá? Portanto, não basta ter ideia, não basta ter assessores bons, é preciso que você seja também símbolo, você também. O presidente é símbolo. Né? Bolsonaro foi símbolo, anti-Lula, anti-PT, anti a corrupção. Né? Tema importante, continua sendo importante e também em homenagem ao presidente atual. Ele não está envolvido. Agora, você vê que a empresa, quando quer pegar, está pegando a família. Né?
Sempre, sempre família de presidente é desagradável, porque sempre eles querem pegar a família, aí quando não pode pegar o presidente e tal. Mas não pegaram ainda uma coisa, porque não, aparentemente não tem. Mas o tema é importante, né? Não pode nunca desconsiderar que a população vê os políticos como candidatos a ser beneficiários. Né? E, enfim, eu acho isso. Você precisa agregar. Não estou disputando. Os que estão disputando terão mais dificuldades. Né? Mas tem que ter a visão política da situação e compreender o que pode e apoiar. Se não puder, apoiar alguém. Né? Aqui eu não preciso especificar muito, mas tem 2 ou 3 que têm essa capacidade. Vamos esperar que eles consigam realmente avançar. William, Presidente, eu não quero. Desculpa, William, eu não quero interromper sua linha de raciocínio, mas eu queria aproveitar um minutinho para dar oportunidade do Rafael Callas, que está aqui. Eu sei que ele é um entusiasta e admirador do presidente, ele é um apoiador dessa iniciativa. Queria aproveitar rapidamente para ele fazer a saudação, a pergunta dele. Rapidamente, a gente já volta para o seu raciocínio. Eu sei que você mantém aí uma linha muito linear aí, reta nas suas perguntas, mas queria aproveitar rapidamente para passar para o Rafael e a gente volta para você. Obrigado, João Dória. Eu queria só agradecer a oportunidade de estar aqui, queria agradecer ao João Dória Neto, queria agradecer ao nosso presidente, excelentíssimo Fernando Henrique Cardoso, Luiz Fernando Furlan e William Wack. Foi o que ele falou, é realmente verdade, eu tenho uma profunda admiração. Aliás, o Grupo Callas, a gente já apoia o LEAD faz um tempo, né? Já temos um forte apoio pelo LEAD, mas essa oportunidade aí de estar tendo essa aula com o presidente é única e eu queria agradecer muito. Só um resumo muito breve da empresa. Nós somos uma incorporadora e construtora, temos mais de 37 anos de experiência aí no mercado e somos focados no estado de São Paulo. Já lançamos mais de 150 mil unidades aí, tanto comercial, residencial, shoppings, hotéis, e hoje a gente está focado aí nas unidades residenciais. Temos 5 empresas dentro do grupo e eu faço parte e estou à frente, né, como CEO da Casas, que é a nossa empresa do setor econômico. E é isso, só queria fazer mais um agradecimento e é realmente uma oportunidade, tanto do grupo quanto minha, de estar aqui tendo essa aula aí com o nosso presidente, que, na minha opinião, é o melhor presidente da história que já tivemos, tanto como presidente como ministro também da Fazenda. Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu que tenho que agradecer tanta gentileza. E também dizer uma coisa, porque ele trabalha na área de construção. Veja você, o que está acontecendo é curioso. Não houve perda muito grande na valorização no Brasil dos imóveis, né? Com esses juros baixos, eu acho que vocês vão ter um pouco de êxito daqui para frente. Exatamente, senhor presidente. A gente está muito otimista com os próximos passos. A gente trabalhou aí, inclusive meu pai, que começou há 40 anos atrás, trabalhamos com juros absurdos, né? E recentemente com 15% e hoje trabalhando com a Selic com 2%, é outro cenário, né? É outro cenário, positivo. Nem tudo é negativo no Brasil. Exatamente. William. Bom, obrigado, Johnny, obrigado, Fernando Henrique, obrigado ao Rafael. Presidente, quando indagado por que o senhor acha que Bolsonaro precisa ser derrotado, o senhor estabelece o seu raciocínio em 2 grandes linhas. A primeira, porque ele é do contra, ele polariza e ele não é o homem do momento. E por que ele não é o homem do momento no seu raciocínio? Porque ele não é a pessoa capaz de implementar uma política econômica adequada à realidade em qual vivemos, de uma dupla crise de saúde pública e de uma recessão com consequências que a gente espera que não sejam as que estavam previstas. Aí eu faço o papel do advogado do diabo, presidente, que é uma provocação à sua capacidade intelectual, que é enorme. Esse público, o público do LEAD, empresários, é um público que embarcou, em boa medida, de postura, de ajuda, de dedicação e de esperanças exatamente na candidatura de Bolsonaro. Esse público errou, presidente? Eu não sei se ele errou naquele momento, porque naquele momento esse público estava mais preocupado em evitar o PT. Né?
tem esse público, eu entendo as razões, né, de por que esse público ficou tão contra. Acho que é preciso verificar, para falar português claro, esse público que nos ouve é um público que, em geral, é favorável aos governos, a todos, porque é um público objetivo, que tem interesses objetivos e busca tirar proveito das situações e torce a favor, não torce contra, né? Bom, mas ele é realista. Eu tenho encontrado muita gente que votou no Bolsonaro, amigos meus, e que agora não chegam a criticá-lo abertamente, mas já estão recuando, né? Isso não quer dizer que não tenha volta, depende do que o Bolsonaro faça. Em política nunca se sabe exatamente o que vai acontecer. Pode haver recuperação. Eu sou realista o suficiente para não imaginar que as pessoas estejam liquidadas. Elas podem se recuperar. Agora, se não se recuperar, vai ter que ter outro. Então tem que começar a pensar quem, de que maneira e tal. Esse público da LIDE, eu conheço, estive várias vezes, conheço o João há muitos anos, e devo fazer homenagem ao João, pai do atual. O João sempre teve lado. Ele é uma pessoa aberta, discute, é simpático, mas ele sempre teve lado. Não é uma pessoa sem ter lado, o que não impede conviver. Não é dele ter lado, é dele achar que é só um lado. Isso é o mesmo erro de qualquer um que vá, que o substitua, se imaginar que basta arriscar o que ele fez. Não é assim. Você tem que construir, tem que ter capacidade de somar. Foi o que eu disse aqui. Eu acho que é preciso. Não dá para garantir quem vai ganhar. É muito cedo para isso, né? E eu disse também aqui, Bolsonaro tem apoiadores, continua tendo apoiadores, né? Talvez tenha mudado de apoiadores, né? No Nordeste você vê, está crescendo agora com essa ajuda aos mais pobres, também vai crescer, né? Bom, então é cedo ainda para saber. Mas, na essência, a agenda positiva que ele tentou montar, não chegou a montar. E eu acho uma outra coisa também. Eu não conheço o ministro Guedes, nunca vi na vida. Mas eu vejo na televisão ele e o Congresso. Ele e o Congresso não se entendem. Não tem jeito. Ali não tem solução. Não tem choque. Se eu tive alguma vantagem na vida, foi quando eu fui, por engano do Itamar, no meu ministro da Fazenda, quando eu estava no exterior, né? Bom, é que eu era do Congresso. Então, eu tratava o Congresso como intimidade, né? Mas sempre toa. Tem um jeitão de capial, muitas vezes, mas de capial sou eu. Não é verdade. Eles têm interesses concretos ali representados e você não pode desprezá-los, né? Então, o Bolsonaro, eu vou 20... Sabe que eu nunca vi o Bolsonaro? Nunca vi na vida. Nunca vi. Ele queria até me matar. Nunca vi. Porque ele era do baixíssimo clero. Ele era agitador de porta de quartel, né? Bom, e não aprendeu, me parece, pode ser que eu esteja fazendo injustiça. Deve ser até bonachão, deve ser uma pessoa normal. Eu não tenho nada para julgá-lo negativamente como pessoa, não conheço. Mas ele não entendeu o jogo do poder. Isso é complicado. Você tem que entender o jogo do poder para poder avançar, né? Eu espero que a gente, agora, os empresários que estão nos escutando, percebam isso. Pode escolher quem quiser, mas preste atenção, vê se o cara vai ser capaz de dar um rumo ao Brasil. Você pode não estar de acordo com o rumo, mas dá um rumo ao Brasil. Olha, eu vou dar um exemplo. O Jânio Quadros. Jânio Quadros, eu conhecia o Jânio. Então, meu pai, não sei o quê. O Jânio era muito inteligente, mas muito, né? Bom, mas ele era maluco. Ele não foi capaz de dar rumo ao Brasil, porque ele não tinha equilíbrio para isso. O Juscelino era simplório. As ideias do Juscelino eram gastou um dinheirão, mas deu uma crença no país. Nós estamos precisando de outra vez acreditar que nós podemos dar certo. E nós estamos na dúvida, e o povo está na dúvida, tem desemprego, né? Tem que demonstrar que dá certo. Tem que ter, isso mesmo. Não, tem que ter entusiasmo. Sabe o que quer dizer entusiasmo? Etimologicamente, vem do grego. É Deus do coração. Isso quer dizer entusiasmo. Tem que ter um sentimento.
no coração, para levar para frente. Nós estamos precisando de alguém que abra um caminho. E também não pode ser só no negativo. Não pode ser só contra. Tem que ser uma coisa positiva. O que eu vou fazer? Eu não. O que nós vamos fazer? Tem que ser junto. Né? É isso que eu acho. Sobre quer perguntar? assunto, sim, sobre esse assunto, presidente, tem uma pergunta da Juliana Palma, que diz que o senhor conduziu uma importante reforma administrativa, abertura de vários setores, criação de agências reguladoras, privatizações, publicização de serviços sociais e alterações no regime de funcionamento público. Passados todos esses anos, qual é a sua avaliação sobre esse legado de reformas? E se, nesse momento, uma reforma administrativa, na sua opinião, é uma ação muito importante? Ou outras reformas, como a política, por exemplo? Começa por aí. Eu acho que é muito importante, sim. Agora, o que eu tentei fazer? Eu conhecia razoavelmente, eu vivi fora do Brasil, tenho muitos amigos, conhecia o mundo, li bastante. Eu era acusado de ser neoliberal. Essa é a acusação que batia. É verdade. Na verdade, o que eu queria fazer era outra coisa. Eu digo, olha aqui, o mundo mudou. Nós temos a globalização. Não havia nem o conceito. A gente sentia isso, é a globalização. Ou o Brasil se coloca onde está o rumo do mundo, ou está perdido. Então, você tem que entrar no jogo. Bom, e eles chamavam isso que eu estava querendo subordinar a minha oposição, né? O Brasil aos interesses do imperialismo. Era isso. Não era. Quer dizer, olha aqui, nós temos condições para entrar nesse mundo que é um mundo global. Bom, o que eu acabei de contar aqui, falar aqui com vocês, é o seguinte: esse mundo global que está aí, ele está mudando. Está mudando por quê? Porque os meios de comunicação mudaram, as formas de produção mudaram, as pessoas têm conexão direta. Então, é preciso encontrar alguém que seja capaz disso. E para isso você tem que ter a sua cabeça melhor, tem que se reformar, tem que ser alguém que saiba do que se trata. Né? Então, é isso que eu acho que é necessário ter. Eu não consegui fazer todas as reformas que eu queria, porque reforma é sempre muito complicado. Todo mundo é a favor em abstrato. Na hora H, a reforma fere interesses. Então, você tem que ir levando. E não é uma reforma. Elas vão correr no tempo. Pega da Previdência. Desde muito tempo eu queria fazer, fomos fazer, introduzimos algumas medidas, elas vão avançando. Agora deram um passo grande. No tempo do Temer. O Temer vai ser julgado pela história melhor do que ele é visto hoje, porque ele fez coisas. Né? Ele fez coisas. Né? Então, é preciso que você tenha noção e tentar empurrar. Você sabe que você não vai fazer tudo. Não adianta querer fazer, você tem que poder fazer. Né? Mas vai dando passos. Né? O que precisa evitar é de dar passos para trás. Né? Bom, e é difícil, porque você tem a reforma administrativa que foi mencionada aí. Do que consiste essa reforma? A sociedade acha o seguinte: o governo gasta muito, tem muito funcionário e não faz nada. Bom, não é bem assim. Faz alguma coisa, né? Tem muito funcionário, tem redundância de trabalho, né? E ganha, talvez, em comparação, melhor do que o setor privado, a média das pessoas. Mas também porque nós todos ganhamos mal no Brasil ainda, né? Enfim, tem que mexer. Existe abuso, existem pessoas que ganham excessivamente para o que fazem. Vamos ver que passos vão ser dados. Né? Eu acho que o Congresso amadureceu, no sentido que o Rodrigo Maia entendeu que é necessário apoiar um programa de reformas. Isso é muito importante. Eu tinha um apoio no Congresso, que era o Luiz Eduardo Magalhães Neto, filho do Antônio Carlos, né? E entendia. Eu tinha muita dificuldade com o meu próprio partido, que não entendia muitas coisas que nós queríamos. Não queriam. Não é que não queriam. Ninguém diz não ao presidente da República. Não faz. É diferente. Não faz. Finge que está de acordo e não deixa andar. Né? Bom, aqui no Brasil nós temos vários setores que estão precisando de dar uma remexida.
Reforma tributária que está aí em jogo é muito importante. Mas qual reforma tributária? Todo mundo quer pagar menos. E o Estado precisa de dinheiro. Como é que equilibra isso? Como é que você faz isso? Né? E assim vai. Então, eu acho que as reformas são necessárias, são passíveis de serem feitas, não vão ser feitas na integralidade, de uma vez só. Se você pedir 80 para ter 40, mas é bom que peça os 80 para ter 40. Se você pedir 40, vai ter 20. Né? E é preciso sempre, sempre buscar apoio na sociedade e no Congresso. Na sociedade e no Congresso. É um trabalho persistente. Eu me lembro que uma vez eu falei pelo telefone com o Clinton, eu me dou bem com o Clinton, e se perguntei como era nos Estados Unidos. Eles param a votação, num dado momento, para a votação, para o presidente entrar em cena. Aqui no Brasil, se fizer isso, a imprensa vai te denunciar na hora. Vai dá cá, toma lá, não sei o que e tal. Bem, mas da essência do jogo democrático é ver negociação. Nós somos curiosos, porque nós aqui temos amor teórico pela democracia. O horror é a negociação. Negociação é feio. Então, não pode negociar. Agora o presidente Bolsonaro botou o centrão para o governo. Como é que você faz? Como é que você aprova o que você tem que aprovar? A questão não é de ter acordo ou não. É para quê? É para roubar? Aí não. Agora, se é para você avançar, para fazer alguma coisa, mesmo que alguns roubem, você é contra, mas mesmo que isso aconteça, você tem que denunciar o que estiver errado. Mas tem que ver qual é o objetivo. Se for só para se manter no poder, é um objetivo também. Mas é pobre, o país vai criticar, vai ficar contra. Enfim, é o jogo da vida, né? Fazer o quê? Em algum momento, o senhor imaginou que o Congresso pudesse estar votando virtualmente? Como é que teria sido aquele erro do voto do Antônio Candir, que foi essencial? O senhor podia comentar esse assunto? Posso. Ali nós perdemos por um voto, né? A reforma da Previdência. Era o limite de idade da Previdência. Depois conseguiu, fizemos uma manobra lá para compensar. Se o voto fosse como é hoje, seria melhor, viu? Porque fica registrado quem votou e quem que disse, não sei o quê. Né? Naquilo, o Candir se equivocou. Na verdade, que não foi só ele. Vários se equivocaram de um lado e do outro. Equivocar é modo de dizer, né? Que havia interesses contrários à questão da idade limite da Previdência. Esse é um tema extremamente delicado e importante ser posto em discussão. Olha, ele não pode generalizar. Eu disse aqui há pouco que eu vou fazer 90 anos, o ano que vem. Eu trabalho todo dia. Né? Você pode exigir que uma pessoa do campo faça a mesma coisa? Claro que não. Nós aqui no Brasil temos a sensação de que você trabalha para sobreviver, porque o trabalho é desagradável, não é bom. Quando você trabalha com prazer, é bom trabalhar mais tempo. Né? E nós temos a obsessão em aposentar cedo. Eu fui compulsoriamente aposentado pelo AI-5 quando eu tinha 37 anos. Eu era professor catedrático, já tinha feito a carreira, já estava no máximo na USP. Bem, é bom, é péssimo. No meu caso, é péssimo. Eu continuei trabalhando, obviamente, né? Apesar de ter um salário da universidade, que, aliás, é o único que eu tenho. Presidente não tem aposentadoria? Acho que a internet dele continua nos dando o maior trabalho. Não tem. Errado. Eu acho que devia ter. Voltou. Eu acho que devia ter aposentadoria. Não tem. Eu não sou contra que tenha, não. Eu não tenho. Eu não tenho nem do Senado, que eu podia ter tido, mas eu preferi fazer um adiantamento, que eu tinha que comprar uma casa e abrir mão da aposentadoria. Abrir mão da aposentadoria da presidência, não tive. Eu tenho da USP, eu vivo do que eu falo. Né? Porque o que eu ganho na USP é correspondente aos meus anos de serviço. Eu era professor catedrático, estava no nível máximo da USP, mas não dá para viver nos dias de hoje. Então, eu trabalho até hoje, mas só porque eu gosto, não. É porque eu preciso. Né?
Então, mas, enfim, isso é outra coisa, pessoal. Não acho que você possa exigir que as pessoas trabalhem ou não trabalho. Né? Mesmo quando ele é pago, ele é ruim. Tem que ter algum interesse na vida. Presidente, deixa eu voltar a um ponto central na sua palestra, que foi a questão do funcionamento das instituições. Não sei se o senhor não teve tempo, o senhor não falou do judiciário. No seu tempo de presidente, o senhor tinha provavelmente um Supremo, hoje nós temos 11. Nós temos 11 interpretações da Constituição, e um dos argumentos centrais do presidente Bolsonaro é o de que o Supremo lhe impôs amarras, extrapolou as suas funções e tornou, por exemplo, no caso do combate à pandemia, praticamente impossível. Esse é o argumento do presidente Bolsonaro. Procede o argumento do Bolsonaro de que o Supremo extrapolou as suas funções, pisou no papel do Executivo, tolheu e acorrentou a função do chefe do Executivo, e que a Câmara, por exemplo, como fez ontem, quando apoiou a criação de mais um tribunal regional, na verdade, solapa qualquer tentativa do Executivo de respeitar limites de gasto? Ei, internet da minha vida. Está indo? Agora foi. Se puder só voltar, presidente, porque a gente não pegou nem o início. Eu vou voltar. Então, eu digo, eu não apoiei, não seria não sou favorável a criar mais um tribunal agora, porque a situação do Estado brasileiro é precária. Eu acho que não cabe criar mais um tribunal nesse momento. Pode caber, ser necessário, mas não agora. Depois, com relação ao que o Supremo Tribunal usurpa funções do presidente, eu não vejo dessa maneira. O Supremo Tribunal é dividido. A gente tem que entender as peculiaridades. Eu tinha alguns que eram meus amigos lá, conhecidos pelo menos. Bom, um deles vinha tomar uísque lá no Palácio. Quando foi uma certa coisa muito importante para o Brasil, ele votou contra. Eu briguei com ele? Eu não briguei com ele. Ele votou contra porque votou contra, sei lá, que tem as suas peculiaridades. Agora, o Supremo tem muito peso no país, tem muita força. E é bom que ele seja diversificado, porque tem opiniões diferentes, e eu acho muito ruim que ele seja domesticado pelo governo. Às vezes ele pode até exagerar, talvez em certos casos eles exagerem, mas no geral eu acho que o Supremo age com prudência. Já houve momentos piores, melhores, mas eu acho que está num momento positivo. Tem um decano competente, tem certo equilíbrio. Eu acho que o presidente Bolsonaro utiliza isso como um elemento político para ele. Diz, olha, eu não posso, não me deixam governar. O Jânio falava isso também. Não me deixam fazer nada. Né? Não é que não deixa, é que tem que fazer dentro de certas regras. E tem que convencer o próprio Supremo de que as coisas estão indo para um caminho certo. É difícil o Supremo ficar contra só porque tem birra. Pouca chance de designar. Eu designei a Ellen Grace, e a razão é muito simples, já era do Tribunal do Rio Grande do Sul, e era mulher, e o Supremo não tinha mulher. Depois eu designei um membro do Supremo, porque, entre outras razões, era um gente competente também, porque era negro. Poucos eu designei. Eu queria ter um Supremo um pouco mais representativo da variabilidade do Brasil. Mas que tivesse também competência jurídica. Não basta ser variável, tem que ter competência jurídica. Eu assisti uma vez, nos Estados Unidos, a escolha pelo Senado de um juiz. Está lá até hoje. Lá é eterno, eles ficam o tempo todo lá. Uma vez eu almocei lá com os ministros supremo-americanos, e Essa internet hoje está dando um trabalho para a gente horrível. Eu repito. Eu estava dizendo o seguinte, que o Senado americano julga com ferocidade. Aqui no Brasil,
os indicados pelo presidente são elogiados pelo Congresso, sempre. Né? Muito difícil que você veja uma oposição. E é bom que, não por ser oposição, mas é bom que levantasse temas difíceis para ver, realmente, avaliar, para o Senado ser corresponsável pela indicação do ministro. Aqui não. O Senado homologa. Esse ministro lá nos Estados Unidos foi uma coisa infernal. Eu estava visitando os Estados Unidos, não estava morando, não, e vi na televisão, foi uma coisa infernal. Horas e horas, e entraram na vida pessoal dele, além do limite, a meu modo de entender. Bom, então eu acho que na escolha do ministro Supremo, não pode ser uma coisa feita só pelo presidente. O Senado tem que entrar no jogo também. Né? Mas eu não tenho a sensação de que o Supremo tem uma vocação para impedir o presidente de governar. Ele leva você a negociar, muitas vezes. Às vezes você erra, você tem que recuar, fazer o quê? Né? Mas é da essência da democracia, não é um poder só, são três. Né? O senhor falou em televisão. O senhor conhece algum país democrático onde os juízes do Supremo Tribunal todo santo dia estão na mídia, na televisão e nos jornais? Eu não conheço. Não, eu não conheço e acho errado. Mas foi no meu tempo que foi feito isso. Porque isso transforma o ministro Supremo em ator. Queira ou não, você está ali, você está julgando, mas ao mesmo tempo você está falando de uma opinião pública. Não acho que seja mais adequado. Rodrigo Maia falou que agora, com a pandemia, a eficiência da Câmara melhorou muito porque não tem os destaques e as pessoas não ficam protagonizando na TV, não é isso? Eu acho que realmente seria melhor que o Supremo não tivesse essa voz pública que passou a ter. As pessoas não torcem para o juiz tal ou qual, e o juiz se desempenha lá como ator. Não cabe, eu acho. Presidente, eu não sei se o Johnny tem perguntas do público, senão eu tenho uma em relação a alguém que participou aqui dessa série. Posso prosseguir? Você quer trazer do público agora, Johnny? Fica com você. Pode seguir, William. Eu tenho poucas perguntas que já foram respondidas. Tá, presidente, aqui, eu queria fazer referência a um personagem central na política brasileira dos últimos anos, que esteve aqui nessa série do LIDE logo no início, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Eu estou falando do peso e da importância da Lava Jato na política brasileira, sem a qual, por exemplo, é muito difícil que a gente consiga explicar suficientemente os fatores que levaram o Jair Bolsonaro a chegar onde ele chegou. Como é que o senhor vê hoje a questão do garantismo judicial na disputa fortíssima, no racha dentro do judiciário e do mundo político brasileiro, entre preservar o que a Operação Lava Jato significou, a luta à corrupção, e o respeito às garantias e princípios constitucionais? Onde o senhor está nessa disputa? Eu vou dizer com franqueza, eu estou com a Lava Jato. Eu acho que ela embora possa ter exagerado aqui e ali, pode ter mexido em interesse de pessoas, alguns eu conheço, que eu respeito, eu acho que ela cumpriu um papel importante no Brasil. Eu acho que acho que é preciso, as garantias existem, não creio que tenham sido tão desrespeitadas assim, mas acho que a Lava Jato teve um papel importante no Brasil, porque ela botou ricos e poderosos na cadeia. Não é fácil. Eu não gosto. Muitos são meus amigos, conhecidos pelo menos. Né? Tem que haver provar, contraprova, não sei o quê. Mas foi muito importante. E o próprio juiz Sérgio Moro, que eu mal conheço, eu estive algumas vezes com ele, mas não tenho intimidade nenhuma com ele, ele me parece ele é um juiz. Acho que fez um erro, que foi aceitar ser ministro da Justiça, porque perde um pouco da aura mas isso não atrapalha, não vou julgar o passado dele porque ele escolheu ser ministro. Né? Eu acho que ele é uma pessoa que tem posição, enfrenta. Né? E eu não tenho a visão negativa. Exageraram, pode ser que aqui e ali tenha havido excesso, mas por isso você tem instâncias. Você não tem... Um juiz errou, o outro tem que corrigir. Né? E é assim mesmo. Eu sou favorável a que a justiça se cumpra.
Deixa eu fazer, então, presidente, faz mais uma provocação jornalística, eu não consigo fugir da minha biografia. O senhor conseguiu convencer José Serra e Geraldo Alckmin do que o senhor acabou de dizer? Eu não sou por dentro das acusações. Conheço os dois, muito. O Geraldo Alckmin, eu acho que ele dificilmente terá feito qualquer coisa pessoal. E o Serra tem ambição de poder, não tem ambição de riqueza. Ele é uma pessoa simples, eu sei onde ele vive, como ele mora, tá? É uma pessoa simples. Aí nós temos um problema que é mais complicado, que é o seguinte: na hora da campanha, custa dinheiro. E quem quer ganhar a eleição fecha os olhos, não estou dizendo esses dois especificamente, me incluo, e todos os demais. Eu aprendi com o Montoro e com o Ulisses uma coisa que me foi muito importante na vida: eu não sei. Você pode me perguntar, tá? Eu não sei. O Ulisses não sabia nada. O político, eu acho que não deve se meter na arrecadação, porque complica, né? A arrecadação, às vezes, por exemplo, papel. Eu vou pedir papel, porque no meu tempo eu não precisava de muito papel. A empresa, qualquer empresa, dá 100 toneladas. Como é que vai? Emite a nota? De 5. Está certo? Está errado, mas está dando, né? Enfim, todo mundo acaba... Deixa eu ver se ele voltou. Ele tá... Presidente, o senhor voltou, o senhor está entrando na questão essencial da reforma política, que é o caixa 2 em campanha eleitoral. Não, eu repito. Há um consenso na sociedade brasileira que a doação por CNPJ corrompe a democracia. Nós temos um público aqui de CNPJ. É um público acostumado a ver os políticos pedirem ajuda na época de eleição. O senhor acha que cometemos um erro básico em proibir a doação empresarial para a campanha? Ela existe de qualquer maneira, né? Porque eu pedir a quem não tem, vai pedir a quem tem. Então, eu acho que o problema é ser legal. Você tem que registrar. Se você perguntar a mim quem te deu dinheiro, eu não sei mesmo, quando eu fui para o candidato. Eu tenho um livrinho aí que tem escrito e tal, as pessoas anotavam e tal. Eu não posso garantir que não tenha alguma coisa equivocada, deve ter. Eu não sei. O que eu estava dizendo aqui, que eu aprendi com o Montoro e com o Ulisses, eu não saber, não entrar no jogo. Eu nunca entrei, né, diretamente na questão do dinheiro. Bom, a vida precisa de dinheiro. Dinheiro não é feio, é real. É melhor você legitimar. Quer dizer, deu dinheiro, anota, foi dado o dinheiro. Os tempos mudam. O que era aceito numa certa época passa a ser crime na época seguinte, né? Então, você tem que ir devagar com o andor. Nem sempre as pessoas, quando praticaram, os que deram e os que receberam, não tinham noção. Havia um impedimento moral que hoje existe, né? Quando existe impedimento moral, como existe agora, só tem um jeito: regulamentar. Regulamentar. O que vai acontecer? O que está acontecendo? Aumenta o fundo partidário, não sei o quê, e vai ter dono de partido. Os donos de partido controlam o fundo partidário. É legal. É moral? Não, também não é, né? Enfim, não é esse. Esse é um tema, o custeio da democracia é um tema complicado. Eu tinha recebido dinheiro de um cassino de Macau. Eu não sei se recebeu ou não, aquilo foi uma campanha, foi um negócio desastrado na campanha, né? Então, eu acho que é melhor ter... custa dinheiro, tem que reconhecer que custa, e alguém vai ter que pagar. Ou paga os empresários, ou paga o governo. E quando paga os empresários, vai ter que descontar em alguém o preço das coisas, sei lá. Então, mas tem que ter, eu acho que é melhor deixar preto no branco, deixar a coisa limpa. Eu posso dizer o seguinte: eu nunca tive nenhuma preocupação. Uma vez houve o Emílio Odebrecht, com quem eu me dou até hoje. Eu gosto do Emílio. E o Emílio fez um depoimento lá no Supremo. Sabe o que eu fiz? Eu publiquei no meu canal na Fundação o depoimento do Emílio, onde ele falava, inclusive, de mim, mas
falava não negativamente, né? E publiquei. Quer dizer, enfim, eu acho que a gente tem que ter, não deve ter... Johnny, você quer vir com as perguntas de público? Que estamos chegando no final. Eu tenho uma aqui. Furlan, eu acho que a gente está com as mesmas perguntas. Acho que chegou uma agora do Pedro Maciel, se eu não me engano. É essa? Não, eu ia fazer uma sobre a área internacional. Deixa... Furlan, posso levantar só essa pergunta que chegou agora? E aí, na sequência, pode entrar você, e se o Rafael também quiser fazer uma pergunta, já deixo aqui. Okay. Presidente, chegou uma pergunta agora do Pedro Maciel, acho que interessante, o senhor já falou bastante desse tema, mas a pergunta dele continua pertinente aqui. Eu vou ler exatamente como chega a pergunta do Pedro aqui. O suicídio de Getúlio atrasou o golpe militar em 10 anos com apoio da elite nacional. A mesma elite, sempre atenciosa aos interesses além-mar, não se constrange em ignorar a Constituição e as instituições. Penso que a legitimação das instituições depende da compreensão da sociedade civil, da importância delas. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Eu acho que tem que... Se a sociedade civil não entender a importância da Constituição, estão perdidos, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que é isso. Eu não sei se o que ele disse a respeito de interesses lá de fora, aqui dentro, não sei o que... Na verdade, eu nunca senti... Você não tem que ter medo das pressões, você tem que ter capacidade de lidar com elas, não aceitar, né? Enfim, mas tem que ser realista. Eu concordo. E o Bolsonaro como um símbolo, presidente, às vezes, não vou dizer desrespeitando, mas confrontando as instituições, não corrobora, talvez negativamente, aí na sociedade civil, não entender e compreender a importância das instituições no papel democrático? Eu acho que sim. Eu não tenho nenhum... modo certo, né? E, não, eu acho que sim. Eu acho que é melhor que ele entendesse a importância das instituições, respeitasse a variabilidade delas também, porque não são homogêneas. Você tem na sociedade muitos interesses dispersos, díspares, e o presidente não tem que seguir, mas tem que ouvir. O presidente tem que ter uma linha e deve expor sua linha na campanha, né? Se eu posso fazer uma crítica ao presidente Bolsonaro, é que a linha dele na campanha foi negativa, mas não veio no lado positivo, né? Então, eu acho que o mais importante é dizer o que vai fazer, não é contra o que eu sou, o que vai fazer. Aí você é contra também, mas tem que dizer o que vai fazer. E sabendo sempre, a opinião política, a opinião pública, se divide, não é? E você tem a sua. O presidente não é um somatório da opinião pública, ele tem um lado, mas ele tem que respeitar o outro lado, né? E tem que ouvir o outro lado, ele tem que corrigir o seu lado se ele achar que o argumento do outro é certo. Eu não estou dizendo coisas como palavras só, não. Eu fui muito criticado porque eu recebia todo mundo no Palácio, inclusive pessoas discutíveis. Havia um professor aqui em São Paulo que eu cito sempre, da Poli. O problema não são os malandros, o problema é o burro, porque o malandro não é malandro o tempo todo, e o burro é burro o tempo todo. Bom, isso, ele tem razão. Quer dizer, então, você chega na Câmara, tem vários malandros, mas você tem que ouvi-los, porque eles não são malandros o tempo todo. Não, né? Lá só não tem bobo. Bobo não tem, bobo não tem. Então você tem que ouvi-los, né? Ao ouvir, você não está de acordo, mas só o fato de ouvir já diminui a fúria que a pessoa tem com você. Ouve a opinião do outro, você segue a sua. Ouvir não quer dizer que está de acordo, mas tem que ouvir. E, de repente, ao ouvir, você muda a sua opinião. Tem que estar disposto. Você não pode ter para ser presidente, imaginar que você tem a verdade. Quem tem a verdade vai para a igreja e prega no púlpito. É outra coisa. Para sentar na cadeira de presidente, não tem que presumir que só você sabe, que todos os demais estão errados. Ao contrário, tem que ouvir, avaliar. Você pode errar. E quem avalia mesmo é um conjunto, as instituições.
Por isso que tem essa divisão de poderes. Você deixa o poder na mão de um só, esse um só fica dono da bola. Não é assim. Agora, isso é a mentalidade democrática. A nossa não é democrática. A cultura brasileira ainda não é democrática. Ainda é autoritária. Você espera que o presidente faça. Não vai fazer. Furlan. Presidente, nessa semana o SEBRE, que o senhor conhece, fez uma live muito interessante sobre a relação China-Estados Unidos. E um professor chamado Kishore Mahudani, que o senhor provavelmente conhece, escreveu vários livros, ele é de Singapura, né? Ele escreveu um livro chamado China Won, que a China venceu. E ele disse que esse conflito China-Estados Unidos, essa disputa, vamos chamar assim, ela vai durar pelo menos uns 10 anos e que o Brasil poderia ser beneficiário desse conflito se ficar com boas relações para os dois lados e não tomar partido. Isso está me preocupando. O professor chinês que participou também falou uma coisa muito interessante, que a China sempre foi importante e que houve um lapso de tempo onde os americanos e os europeus ocuparam esse espaço e que agora está sendo retomado. E o que coisa interessante que ele disse, a China tem rumo e os Estados Unidos não têm rumo. China vai aprovar agora o 15º plano quinquenal depois da Revolução do Kuomintang de 49. E ela cumpre os planos quinquenais. Então, tem um rumo. Coisas interessantes para reflexão, não é? E também se reconhece que o Xi Jinping, ele, mesmo que ele tenha uma posição quase ditatorial, ele não age como ditador, diferentemente do Putin. O senhor concorda com esses pontos? Em geral, concordo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando os americanos derrubaram, os chineses, perdão, um avião americano, uma coisa assim, e prenderam porque estava sobrevoando a China, e prenderam os tripulantes, o presidente dos Estados Unidos, que era o Bush, me telefonou. O Jiang Zemin vinha ao Brasil. Me telefonou e pediu que eu intercedesse. Eu disse a ele, olha, eu não sei se eu posso, a questão de soberania é muito delicada. Se eu puder, eu vejo o que eu consigo. Veio o Jiang Zemin. O Jiang Zemin era uma pessoa afável. Né? E tivemos um banquete em Itamaraty, depois do banquete ele perguntou se ele não podia tomar um chá no palácio. Perguntou se eu morava no Itamaraty. Ele disse, não, eu moro no Alvorada. Podemos ir lá? Podemos, é perto. Não. Brasília é tudo perto. Foi uma confusão, porque 2 presidentes da China e do Brasil se deslocando à noite, sem que tivesse planejado, essa coisa toda. Chegamos lá, não tinha nem quem fizesse o chá, a Ruth foi fazer o chá. Tem, né? Eu conversei com o Jiang Zemin e percebi que eu podia levantar a questão. Levantei a questão. Ele me disse, quantos anos tem os Estados Unidos? Tem 500? Eu digo, não, como país independente, não chega a tanto. Pois é, diz ele, a China tem 5.000. Eles têm que nos respeitar. Nós vamos soltar esses caras lá, os pilotos, né? Mas eles vão ter que pedir desculpas. Enfim, eu transmiti isso ao Bush, que não entendeu nada, naturalmente. Não entendeu. Eu disse, olha aqui, são culturas diferentes. Esse é o problema. A China tem uma cultura diferente da nossa. Eu conheço a China, tive algumas vezes lá. Não conheço bem, que é muito difícil, mas conheço. Tem uma cultura diferente da nossa. Agora, isso não é razão para nós estarmos contra a China. Eu acho que ele tem as suas observações são corretas, Fulano. Quer dizer, nós temos que ter paciência e tentar entender. Eles tentam entender todo mundo, né? Tentam nos entender também, né? E a briga não é conosco. Para que nós vamos brigar? Eu não vejo a lógica nessa questão. Eu acho que eles têm razão. Eles são iguais a nós? Não são. Tem outra cultura.
Isso é uma questão também que a gente custa entender, mas as culturas pesam. O modo de apreensão das coisas pesa muito na avaliação. Tá? Uma coisa, um alemão é uma coisa, um francês é outra, um brasileiro é outra. Um chinês, então, nem se vale. E eu tenho dificuldade, vou entender o mundo árabe, eu não entendo o mundo árabe. Não é que eu não tenha conversado e tal, mas eu tenho a noção de que eu não entendo. Eu tenho que ver quem é que entende. A China é assim também. Eu não sei quais são os significados que eles têm lá, que eles querem simbolizar quando dizem algumas coisas. Mas, certamente, nós temos que ver qual é o interesse. O interesse deles pode ser coincidente, eventualmente, ou não com o nosso. Né? Nós queremos exportar, eles precisam de importar. Então, vamos fazer isso. Isso nos leva a ficar... Eu falo francês desde pequeno. Bom, inglês era uma coisa mais postiça para mim. Fui para os Estados Unidos. Já faz mais de 50 anos isso. Eu cheguei nos Estados Unidos e fiquei com raiva de mim, porque eu tinha um amigo lá chamado Charles Wagner, que era professor da Columbia University. E eu gostei dos Estados Unidos. Eu não posso gostar, os Estados Unidos é inimigo. Não, eu gostei dos Estados Unidos. Por quê? Aí vou começar a analisar e tal. Porque eles têm mais similitudes com o Brasil. Negros e brancos, né? Tem um espaço enorme, né? Você sente aquele... E tem mobilidade social, que é uma coisa que a gente não percebe. Aqui você basta ver os nomes das pessoas aqui hoje conversando, cada um vem de um país, e daí? Nós somos brasileiros. Os americanos tiveram essa capacidade. E eles tiveram uma capacidade adicional, que nós ainda não tivemos, que é a seguinte: com toda essa diversidade do mundo americano, eles fizeram os americanos acreditarem na lei, na Constituição. Uma vez eu estava lá, eu morava lá, era professor aqui em Berkeley, morava no Monte Hills, e peguei o meu carrinho e fui para a universidade. Eu estava atrasado, eu ia fazer uma palestra, uma aula, não sei o quê. E parei em um lugar proibido. Veio uma americana louca em cima de mim. Eu tenho direito pela Constituição. Bem, estamos vendo agora, tem racismo, matam, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, tem uma crença de que você tem que respeito à lei. Né? Então, a China, eu não sei como é, mas a China tem lá, tem seu rumo. Eu, quando era presidente, via dizendo isso. Você vê qual é o rumo. Né? Tem seu rumo. Eu acho que o Brasil perdeu um pouco o rumo. E isso que é o problema. Tem que reencontrar um rumo e seguir naquele negócio, naquela batida. Né? E, quanto possível, evitar por ter um rumo e achar que o rumo do outro é errado. Você vê se interessa a você ou não. Isso Saco. O senhor tem decepção com o Itamaraty? Hein? Tem decepção com o Itamaraty de hoje? Eu tenho enorme, né? Eu fui lá, eu fui ministro lá das Relações Exteriores. E eu me lembro. Fui lá, você andou comigo por aí e tal. Isso. Eu criei lá no Itamaraty o Conselho de Empresários. Sim, eu era parte. Você era parte. A primeira vez que o Itamaraty disse, não é possível. Por que eu criei aquilo? Porque eu fui ao Uruguai com o Itamar, uma reunião de Mercosul, sei lá o quê, e eu não entendia nada de baixar tarifa, aumentar tarifa, não sei o quê. Tinha uma moça que sabia bastante, que falava alguma coisa. Não é possível. O ministro do exterior tem que ter um aconselhamento de quem entende desse ramo, né, para poder funcionar. Né? Bom, o Itamaraty tem tradição, tem posição. Agora eu vejo com preocupação dessas adesões assim, ideológicas. Eu acho que o momento não é de ideologias, o momento é de um certo pragmatismo. Né? Não pode ser sem ética, mas um certo pragmatismo. E o Itamaraty está muito ideológico. É contra, é a favor, não sei o quê. Não é bom, e não é da tradição. A tradição do Itamaraty é mais realista. Né? Eu me lembro, não me lembro, mas eu li o Rio Branco, né? Que o Rio Branco foi embaixador nos Estados Unidos. E ele sabia muito bem qual é o interesse americano, qual é o interesse nosso. Dá para coincidir? Se der para coincidir, é melhor. Se não der para coincidir, a gente luta. Né? Com o americano, com todo mundo. Com a Argentina, por exemplo.
Eu, pessoalmente, sempre tive muita ligação com a Argentina. Sou argentinófilo, eu gosto da Argentina. Os brasileiros não gostam de lá. Não gostavam, hoje não tem mais isso, da Argentina. Bom, nós conseguimos um bom relacionamento com a Argentina, né? É importante, né? Eu vivi num país aqui no Chile, na América Latina, no Chile, vivi 4 anos no Chile. Bom, que era o primeiro país propriamente estrangeiro para o brasileiro, era o Chile, porque o Uruguai e a Argentina, para quem é do Sul, e meu pai viveu no Rio Grande do Sul há muito tempo, era normal, era fácil. Agora o Chile não, tem os Andes e era outro mundo, né? Agora, um mundo muito importante, um mundo que tem regra, né? O Rodrigo Maia, a mãe dele é chilena, o que é um dado positivo. Uma parte do Rodrigo se explica pelo lado, acho que ele nem tem consciência disso, não sei, da mãe. Mais do que nós. Nós não somos contratuais, nós somos emocionais. Isso é ruim, do ponto de vista político. Você tem que ter contratual, respeita a regra, né? Os chilenos respeitam a regra, né? É mais chato, mas é mais construtivo, eu acho. Desculpa interrompê-lo aqui, já estamos estendidos no tempo, sei que todos estão compromissados. Eu vou passar ao William. William, se tiver uma última pergunta, uma última colocação, para depois a gente partir para o Rafael também, fazer uma rápida observação, se quiser, e o Furlan já para o encerramento, para a gente não estender muito o tempo de todos. Eu sou suspeito, porque eu podia ficar a tarde inteira nessa conversa com o Fernando Henrique. Era só uma observação mais de bem-humorada, porque, entre outras das suas qualidades, de ser um extraordinário, se bem que às vezes implacável piadista. Fernando Henrique Cardoso é famoso pelas piadas. Às vezes me estrago com isso. E eu ia mencionar que, se eu pudesse chamá-lo de algum nome enquanto chanceler, era de ser absolutamente fã, o senhor, da Realpolitik. E o que o senhor diria do Kissinger quando diz que hoje não se governa porque todos têm um Twitter na mão? E que essa é a grande explicação para a falta de visão de política externa dos dirigentes habituais. Mas era só uma observação em torno de uma piada. Queria agradecer o seu tempo, novamente a aula, é sempre enriquecedor ouvi-lo. Muito obrigado, em meu nome particular, pessoal, e deixo para os demais as considerações finais devido ao avançado do tempo. Muito obrigado. Obrigado, William. Rafael, se quiser fazer uma última saudação aqui, uma última provocação, fique à vontade. Claro, Johnny, muito obrigado. Não, até recentemente, né, me formei no MBA na Califórnia, no UCLA, do ladinho de Stanford, e eu sempre busquei muito nesse foco no Global Trends, Global Management, entender um pouco mais essa visão global. Então, só dizer aqui que essa aula, principalmente com essa visão aí do mundo todo, foi muito interessante. Tenho certeza que adicionou muito aí com o conhecimento. Muito obrigado. Ministro. Presidente, cuide-se bem. Você é muito precioso para todos nós, hein? Cuidado quando for caminhar ali por Higienópolis. Fica de olho. Você gosta de levar cachorro para passear, de vez em quando dá É verdade. Não é mesmo? É verdade. Olha, eu gostei muito da nossa live, já estivemos juntos em tantas ocasiões e a minha admiração por sua pessoa vem de muito tempo, né? E temos muito boas lembranças, né? Um almoço na churrascaria brasileira em Pequim, em 1995, por exemplo, né? Iniciativa pioneira da Sadia de colocar uma churrascaria brasileira lá. E tantas outras passagens muito positivas, né? Então, eu tenho certeza que todos os membros do LIDE apreciaram muito a sua participação. E, realmente, se o seu telefone que está falhando, a internet, for da Vivo, eu vou pedir ao presidente da Vivo. E, se não for da Vivo, é melhor trocar para a Vivo. Porque o meu aqui
O meu aqui funciona muito bem, com internet fibra, de fibra 300 mega, não falha nunca. Estou à sua disposição. Fala para o Jorge também que... para o Jorge Legman, que eu estou à disposição, se precisar aí de um atendimento especial. E um grande abraço pessoal também ao senhor. Bom. E ao William também, muito obrigado. Como sempre, eu um dia vou querer ser o William Vac, mas tem que ser na próxima encarnação. Então, dou por encerrada. Se o senhor estiver de acordo, uma última palavra. Muito obrigado. Primeiro, agradecer muito a vocês as palavras. Sobre o negócio do Kissinger com a internet, ele tem razão. Eu conheço o Kissinger. O Kissinger é uma pessoa de uma capacidade fora de série. Eu sempre tive admiração por ele, o que é uma coisa estranha, porque ele é conservador, né? Mas ele, no Chile, fez, enfim, meteu-se na política chilena. Mas o Kissinger tem uma cabeça poderosa. E o que ele disse é simples, é direto, é verdade mesmo. É muito difícil governar com a internet na mão. Mudou tudo. No fundo, ele disse o que eu tentei explicar aqui, ele fala com uma frase. Agradeço muito a vocês essa oportunidade. Olha aí. E aí? É neto, filho? É a minha neta, Rafael. Tá bom. Tá, então, a próxima vez que eu vou passear com o cachorro aqui em Higienópolis, ela vem comigo também. Então tá bom. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado a vocês todos. Boa sorte para a Lídia. E um abraço do João. Tchau. Muito obrigado, presidente. William Vac, Rafael Callas, Furlan. Desculpe, a gente poderia, claro, manter a tarde inteira conversando, mas vamos ser rigorosos com o horário mesmo estendendo. Presidente, muito obrigado e um bom dia a todos. E obrigado por nos acompanhar até agora, quem esteve conosco. Obrigado e uma boa tarde a todos.